Boa tarde. A minha proposta é ensinar quem ainda nunca montou um pano de prato com barradinho, de maneira bem fácil e prática. Nós vamos precisar de um tecido de sacaria. Esse aqui tem 50 centímetros por 74. É um tecido que é o conhecido por pé de galinha. Nós vamos precisar também de uma barrinha de 7 centímetros. Um lado dele você já assenta a ferro para deixar já mais facilitado para a passada de costura. Uma outra barrinha do mesmo tamanho, dobrada ao meio, assentado a ferro, também para facilitar o acabamento. Nós vamos precisar aqui também de uma estampa, uma barrinha de tecido de tricoline, algodão 100%, que nós vamos colocar aqui nesse pano de prato. Então, de maneira bem simples, nós vamos colocar aqui direito no tecido, na sacaria, e vamos passar uma costura. Um pé de máquina é o suficiente para que não tenha perigo do pano se soltar. Então, não há necessidade de grandes coisas aqui. Só prendendo um pouquinho o pé do suporte do celular para nós não termos nenhum acidente dele cair. Espero estar numa posição boa aqui para trabalhar. Vou até erguer um pouquinho mais para que tenha ampliado um pouquinho mais essa área de trabalho. Então, aqui vamos usar um pé de máquina e vamos costurar. Não há necessidade de início de fazer o arremate de retrocesso, porque nós vamos ainda depois fazer as bainhas, então não há necessidade. Um pé de máquina aqui é o suficiente para que a costura se desenvolva bem. Aqui eu costumo fazer uma costurinha de segurança. No avesso eu vou levar todo esse tecido para o lado da sacaria e venho aqui na máquina e vou dar uma costurinha bem na beiradinha, na parte da sacaria. Eu vou explicar por quê. Quando você faz esse tipo de costura, ela vai fazer o quê? Se os tecidos que você está usando estão todos bem passadinhos, assentadinhos, não haverá necessidade de você passar ferro. Por quê? O tecido já vai estar todo assentado. Você só vai ter o trabalho de organizar aqui, ó, as larguras, né? Aqui, bem assentadinho. Porque com aquela costura o tecido já vira para cima no tamanho certinho. Então, você, para efeito de segurança, vamos deixar esse marronzinho todo para cima aqui. Para efeito de segurança, você vai colocar alfinete aqui somente para o tecido não sair do lugar, não se deslocar. Então, isso facilita para que a gente trabalhe com um pouquinho mais de tranquilidade aqui, que o pano não vai sair do lugar.
não vai se deslocar. Eu uso, normalmente, né, quem tem prática não tem necessidade de fazer isso. Então, vamos pegar aquela barrinha dobrada e assentada a ferro e vamos colocar aqui, né, para costurar. A parte dobrada vai ficar para a bainha de baixo e nós vamos costurar aqui um pé de máquina também. Já sem um pezinho de máquina, passando uma costura aqui, bem observando o tecido lá, para ficar certinho. O que nós vamos fazer? Vamos virar esse pano para cima, aqui. Normalmente a gente assenta ferro, assenta isso a ferro, mas não há necessidade, porque se tiver bem certinho, não haverá necessidade de você ficar toda hora indo no ferro para assentar a costura, porque ela vai virar normalmente. Eu não passo aqui uma segurança, não passo porque ela já está costurada no pano e na barrinha, então não há necessidade de ficar passando muita costura, ficar enchendo o pano de costura. Aqui nós vamos fazer uma costurinha bem na beiradinha, com bastante paciência, o pano assentadinho assim, segura, e ele vai vir fazendo o papel de um viés. Eu estou ensinando a fazer esse tipo de acabamento aqui com uma barrinha, às vezes do próprio tecido, de um tecido contrastante, aí vai ficar a sua escolha, porque às vezes a pessoa não consegue ter um viés que combine, né, com o barradinho que você está fazendo. Então, eu indico para a pessoa fazer de um tecido que combine esse tipo de trabalho. Vai ficar um acabamento bem feito e bem bonitinho, bem encorpado. Agora, nós vamos fazer a cabeceira. Então, pelo lado, pelo avesso, no avesso do pano, nós vamos pegar aquele paninho que nós assentamos um lado dele. No lado contrário, nós vamos fazer o quê? Colocar aqui no tecido. E da mesma maneira, nós vamos usar pregar com um pé de máquina. Um pé de máquina aqui é o suficiente para prender a costura. Não há necessidade de ficar... Bom, na máquina industrial, o pé de máquina, a distância do pé de máquina que a gente fala, ela é um pouco menor. Então, vocês vão ver que se houver necessidade, né, de mudar a agulha e tal, para máquina comum, a máquina doméstica, né, a máquina doméstica tem o pezinho um pouquinho mais largo. Aqui eu estou passando aquela chamada segurança, costurinha de segurança. Eu estou fazendo isso porque, para evitar de eu ter que ir lá no ferro, assentar isso para que fique certinho. Então, já terminamos aqui a costurinha de segurança. Vamos virar para o direito. Aqui já assentando direitinho. Procurando deixar o pano bem assentadinho aqui, porque como tem a costurinha de segurança, ele já vira com mais facilidade. Então, você vem com uma costurinha bem na beiradinha, para ficar um trabalho bem bonitinho, bem feito. Aqui, ó, põe o dedo aqui, dá uma passadinha assim, a barrinha já vai ficar no lugar. Então, bem devagarinho, sem pressa. Quem está aprendendo, não precisa ter pressa.
o trabalho vai sair da sua mão bem feitinho, justamente nisso, é na paciência, na tranquilidade. E aí nós estamos acabando de pregar aqui esse barradinho do outro lado do pano, que às vezes fica só uma bainha reta. Não há necessidade de rebater também, porque nós já usamos a costurinha de segurança aqui. Agora, para fazer o acabamento lateral, nós vamos ter que acertar aqui. O que sobrou, tira tudo, todas as sobras. Acerta direitinho. Na parte da barrinha também, do barradinho aqui. Tira as sobras, porque nós vamos fazer um acabamento diferente hoje. Não vai ser simplesmente uma bainha dobrada. Normalmente eu costumo usar esse tipo de acabamento, porque como o pano tem aqui 50 centímetros, se eu virar um e um, vou perder 2 centímetros aqui, 2 aqui. 50 menos 4 vai ficar um paninho de 46 centímetros, 44 centímetros. Isso eu acho muito pequeno para quem corta o pano com 50 ou já compra o pano cortado com 50. Na minha concepção, o pano tem que ser um pouquinho mais largo. Então, eu vou usar aqui... Desculpem a garganta. Vou usar um viés branco, estreito, ó. Ele tem... Nossa, tem 1 centímetro. Abre um lado, deixa uma margem aqui para acabamento e vem pregando ele na dobrinha. Prega o viés. Eu costumo usar o viés assim, prega e rebate. Eu não uso o viés simplesmente dobrado para colocar em qualquer trabalho meu. Normalmente eu coloco e faço rebatido. Então aqui eu já vou cortar com uma sobra para remate. Tiro. Vamos pregar do outro lado. E eu já vou explicar como é que eu faço esse acabamento. Eu gosto desse acabamento com viés, porque também o trabalho fica com uma outra apresentação, né? Às vezes eu não gosto muito de fazer o acabamento no pano já embainhado, aquele acabamento embutido. Até eventualmente posso até ensinar a fazer, mas eu não gosto de fazer. Eu prefiro o acabamento dessa maneira. Em alguns casos, às vezes fica bem, o acabamento assim fica bonito também. Só que assim, para efeito de praticidade, eu já coloco aqui, faço assim. Se eu não colocar o viés, eu já rebato direto. Vou fazer a bainha rebatida direto. Agora nós vamos trabalhar assim. Aqui está o viés, né? Aqui. Nossa, eu tô sem margem de luz aqui. Aqui. Ó. Aqui. Dobro ele, dobro ele para baixo e dobro aqui onde estava aquela dobra do próprio viés. Ajusto bem, levo para a máquina, aqui, respeitando a dobrinha do viés, e vamos rebater. 1, 2, aqui sim, vamos fazer o retrocesso
para que o viés fique certinho no lugar, sem a preocupação de que o viés possa sair do lugar. Ó. Eu prego bem na beiradinha, para que o acabamento fique bem bonitinho. Coloco todas essas linhinhas que ficam do tecido aqui, eu coloco para dentro, venho rebatendo. Aqui vou tirar esse excesso de linha, faço a mesma coisa, abro, dobro e dobro. Aí aqui vai ficar assim. E um acabamentinho bem feitinho. Chegou aqui no final, retrocesso para acabamento ficar legal. E, para minha surpresa, a linha de baixo acabou. Então, vamos colocar uma outra linha aqui, para que a gente possa concluir. Essas coisas acontecem, a gente tem que saber que essas coisas acontecem. Então, colocar aqui e vamos levar lá para dentro. Aqui, puxar a linha. Puxamos a linha de baixo, passamos para trás e vamos costurar de novo. Essa máquina que eu estou usando é uma Sansei, modelo NR12. Ela é silenciosa, eu troquei a minha máquina há um ano e um pouco antes da pandemia, porque eu usava aquelas industriais que tem um motor grande embaixo e eu estava me incomodando muito por causa do barulho. Então eu troquei, né? Uma amiga se interessou por aquela máquina e eu vendi para ela e acabei comprando essa com o motor direct drive, silenciosa, muito boa, ponto seguro, firme. Ela tem a parte de liga-desliga aqui, tranquilo, um botãozinho, sem muita coisa de dificuldade. Então, isso aí também é importante na hora da gente trabalhar. Aqui, vira, abre, dobra, coloca no lugar e vamos vir com a máquina aqui, bem, finalizou ali, retrocesso para um bom acabamento. Bom, não há necessidade, mas quem quiser pode fazer um segundo rebate nesse viés, que também fica um trabalho bem, além de garantido, fica um trabalho bem bonitinho. Ó, coloca aqui do lado de fora do viés, faz o retrocesso e vem passando uma costura lateral, simplesmente dando um pouquinho mais de segurança no viés. Retrocesso e o outro lado. Sempre obedecendo isso. Sempre faz um lado, faz o outro. Um trabalho bem que você possa garantir que não vai ficar soltando o viés, nem descosturando, nem né? A pessoa vai poder lavar esse pano na máquina sem medo de que vai ficar tudo desbeiçado depois de lavado. Então, vamos lá, corta-se todas as linhas, arremata direitinho.
aqui. E aqui nós temos um pano de prato montado com a barrinha de vaquinha. Então, para você aplicar, para você pintar, ou simplesmente para vender assim, para a pessoa fazer de uso diário. É um desenho simples, legal, para quem gosta, quem tem cozinha hoje preto e branco, é o ideal. Eu pretendo estar montando um outro modelinho de acabamento, mostrando com a utilização de bordado inglês ou a barrinha bordada, como alguns costumam chamar. E esse é um tecido de sacaria para uso diário, né? Eu acho que vai ficar bem legal se você aplicar esse seu trabalho nesse tipo de tecido. Uma boa tarde, muito obrigado. Eu vou disponibilizar este vídeo no YouTube também.